Números capítulo 36. Casamento de herdeiras. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Deuteronômio, capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá e à região montanhosa e à baixada, e ao Neguebe e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus.
O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu as ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram à região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra das mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a esse lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar. De noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia, na nuvem. O castigo de Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança.
E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O povo derrotado em Horma. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos. Subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Deuteronômio, capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zerede. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles, por dinheiro, comida que comais. Também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra. Pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Os Oreus também habitavam, outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. A travessia de Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte, do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns, dantes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins.
povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam Evilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnom. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, e não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente à terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 3. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E ferímo-lo, até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Arjobe, reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímo-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós, por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir.
Tomamos todas as cidades do Planalto e todo o Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã. Porque só Og, rei de Baçã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura pelo côvado comum? Distribuição da Transjordânia. Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. Dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo o Baçã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo o Baçã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até ao limite dos Gessuritas e Maacatitas, isto é, Baçã. E as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas faldas de Pisga para o oriente. Nesse mesmo tempo vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes. Passai, pois, armados, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: Basta! Não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor.